Atualmente vemos muitas mudanças no mundo. Apresento-vos Freud generaliza: a igreja são as religiões, e o exército são os grupos opressores, sejam políticos ou econômicos. Eles procuram manter o seu conservadorismo para se sustentarem no seu parasitismo da sociedade, consumindo a vida das pessoas. Por respeito, não devemos nos meter nos assuntos de outras pessoas, que se dirá de uma intromissão em outro país. A função primária de todo exército é de apenas zelar pela sua defesa nacional. E as religiões oprimem com suas regras, rituais inúteis, culpas e cobranças, acabando com o discernimento e evolução de consciência do indivíduo, por falta da liberdade de amor. Eles ficam insanos, pois idolatram doutrinas inexistentes e recriminam pessoas. Não existem doutrinas na realidade, tanto políticas quanto econômicas e religiosas, elas são invenções para manipulação das pessoas. Portanto, a humanidade carece mesmo de educação na verdade, de juízo, de consciência, de autoconhecimento. Compreendido este início, podemos agora começar uma questão muito mais avançada por fatos paranormais revelados pelos subconscientes humanos durante todos os séculos. Desvendando todo um processo contínuo de evolução de consciência integrando as gerações, interligado durante as eras, fechando a informação da causa do surgimento do Homo sapiens neste planeta. Tudo é primeiramente uma questão evolutiva de consciência, de juízo espiritual com a sua correspondência material. Agora, vamos para uma questão fundamental. Por que existiram profetas? Por que surgiu o Cristo? A falta de conhecimento científico era balanceada pela paranormalidade, por premonições proféticas, que vão além do tempo e espaço, para compensar a ignorância humana. Vários cientistas tiveram revelações de seus subconscientes, como o famoso caso da tabela periódica, por Dmitri Ivanovich Mendeleev. Da mesma maneira, as revelações foram manifestadas aos profetas, geralmente por sonhos recebidos por seus subconscientes. Como Maria, mãe de Yeshua Cristo, que por sonho ficou cheia da essência da verdade, grávida do Espírito Santo, sabendo meses antes por premonição que ficaria grávida de Cristo por José. Percebam também por esse próximo testemunho de Daniel que os profetas geralmente não eram literais nas escrituras, porque recebiam as informações como metáforas e não as compreendiam claramente como Cristo. A evolução animal se desenvolveu por bilhões de anos até, na Sexta Era,
a Cenozoica, surgir o ser humano, conforme descrito por metáfora no livro de Gênesis, o sexto dia. Uma raça animal não poderá evoluir para o ser humano de fato, mas há milhares de anos, uma seleção natural, como os atuais cruzamentos genéticos induzidos, proporcionou a evolução humana entre as raças, havendo também a divisão sexual por hermafroditismo. A tradução do hebraico é tzela, que significa coluna de apoio, e não costela. A coluna de apoio do ser humano é o código de seu DNA. No homem existe a configuração de cromossomos X e Y e na mulher X e X. E, no ser homem e mulher ao mesmo tempo, o hermafrodita verdadeiro, também existe o X e Y. A qualidade hermafrodita está adormecida nos genes do ser humano, não é erro da natureza, de vez em quando naturalmente nasce um, isso faz parte de bilhões de anos de nossa evolução da Terra. A revelação nos sonhos de um profeta é por parábolas, não é literal. Verificamos a existência de animais hermafroditas também. A divisão de sexos passou pela origem hermafrodita, que ainda acabou sendo desprezado pelas inúteis e inexistentes doutrinas inventadas. A lei de Moisés proibia as relações sexuais homossexuais devido aos atos de violência sexual, como ocorria em Sodoma e Gomorra, com um caso exposto em Gênesis 19, 5-9. Paulo se refere em relações sexuais ilícitas. O termo ilícito significa sem a licença, sem a permissão. Portanto, significa estupro. Como verificamos por estes versículos anteriores, o ser superior de juízo não tem ética e moral humanas, ele é justiça de liberdade em amor absoluto. O amor verdadeiro não tem regras. O amor é inefável. Deus não é mesquinho, não julga por aparência, instrução, condição, sexo, idade, raça. A prostituição sexual nunca foi pecado, pois vale o acordo sincero de negociação entre as partes. Pecado é injustiça, mentira, falsidade. Outros exemplos, Judá e Tamar, Gênesis 38, 16, Raabe e Salmão, Mateus 1, 5, Sansão e a prostituta, Juízes 16, 1, Oséias e Gomer, por inspiração, Oséias 1, 2. A palavra pecado vem de pé, sair com os pés do caminho da justiça. No livro de Gênesis vemos claramente, por metáfora, que o homem era divinamente livre junto a Deus, ele podia provar de tudo, mas se provasse da divisão em conceitos discriminatórios de bem e mal, isso afastaria o ser humano da verdade do seu ser superior de consciência. Desde então, por discriminar as coisas, o homem tem buscado em suas doutrinas inexistentes a falsidade. Pois, nem altura nem profundidade pode nos desligar do ser que existe em nós mesmos. Não se religa de quem não nos afastamos. As religiões não existem, elas são mentiras, elas justamente afastam da verdade de Deus. Elas colocam um véu de ignorância e orgulho sobre as consciências. Só os puros, como crianças, sem conceitos, sem doutrinas, podem ver em si mesmos o seu ser superior de juízo, na essência da verdade. Por este afastamento o homem criou inúteis rituais, fez sacrifícios desnecessários, torturou consciências, oprimiu, criou sacerdotes, cobrou dízimos, tudo isso porque não compreendeu as mensagens de seu subconsciente, por justamente julgar as coisas em ilusórios conceitos de bem e mal. A vida real é inefável, o amor não tem regras. A paranormalidade é natural do homem, por isso, existem as espantosas premonições que ultrapassam o tempo e espaço.
A questão foi o homem se iludir com esses sonhos e querer conceituar em doutrinas as suas visões. Confusos criaram doutrina espírita. Essa paranormalidade existe em todos os seres, e em cada existência relativa dos seres, ela ultrapassa as dimensões existenciais, com conexão ao passado, presente, futuro, e o mundo espiritual. Existem entidades espirituais que enganam as pessoas por suas próprias limitações também. Existe diferença entre videntes, entre um profeta e um médium. O profeta ama ao seu ser superior, e o médium segue entidades atrasadas que lhe revelam as coisas. O profeta vai diretamente a Deus por seu imenso amor, assim, fica cheio de amor, enxergando as coisas claramente, sem depender de alguma entidade. Quem tem amor próprio de fato não busca informações mediúnicas. O seu próprio ser superior o guia. Porque cada ser é único e incomparável no universo. O povo do tempo de Moisés estava perdido, precisava de um caminho de justiça, portanto, foram dadas leis àquele povo. Os povos tinham as suas ilusórias religiões, e os hebreus receberam leis ineficazes, que seriam eliminadas com a vinda do esclarecido e puro Cristo, um ser superior de juízo, Deus. Conforme visto anteriormente, como os idólatras de doutrinas discriminadoras e preconceituosas julgariam os hermafroditas. Como eles os inutilmente classificariam. Pessoas sem juízo nada sabem, são estúpidas e ignorantes. A atração sexual não tem regras de ética ou moral, é um sincero instinto natural, verdadeiro, sem ilusões em doutrinas inúteis. Tudo pode ser até por questões hormonais, como a ciência da epigenética tem estudado. O amor são todos os sentimentos positivos, verdadeiros, como respeito, liberdade, equilíbrio, sinceridade, compaixão, empatia, fraternidade, igualdade, compartilhamento, carinho, perdão, etc. O medo é o oposto do amor, são todos os sentimentos enganadores, falsos, negativos, como ciúme, inveja, avareza, orgulho, ostentação, vaidade, falsidade, ganância, ira, ódio, violência, estupidez, etc. O que confunde a mente é a coerção mental, é lutar contra si mesmo, pois o indivíduo não se conhece a si mesmo primeiro, lhe falta o autoconhecimento. Não pode a corrupção herdar em corrupção, isso significa dizer que não pode o engano herdar a perfeição. Então, para cada nova existência relativa existe nova condição, um novo contexto, onde tudo muda. O Cristo afirmava, misericórdia quero e não holocaustos, sacrifícios inúteis, Mateus 9, 13, 12, 7. Os corpos evoluem de acordo com a sua mesma condição espiritual, pois espírito é energia, é também matéria. O ser existe ou não existe, isto vale para todas as suas formas sutis e relativas de existência. A evolução de consciência corre em o mesmo sentido nas 4 dimensões interligadas deste universo, na existência pretérita, na existência presente, na existência posterior, na existência espiritual. As gerações vêm de um pretérito evolutivo, passam pela Terra, vão para o mundo dos mortos e depois aguardam todos se reunirem no fechamento da era, como uma nuvem condensada. Então, quem evoluiu de juízo vai para outra existência acima, havendo após o fechamento um abismo intransponível. Os profetas chamaram isto de 4 ângulos do altar do universo. O processo é semelhante a uma ampulheta, que só é virada quando chega o tempo certo, onde todos os grãos já passaram para o outro lado. É uma vida só, mas em cada contexto relativo.
As ordens dos anjos nos sonhos do subconsciente pressupõem uma hierarquia de evolução de consciência, como arcanjo, serafim, querubim. Abaixo destas evoluções, citadas antes, compreendem as partículas formadoras de energia e elementos, que geraram a matéria, com os reinos, mineral, vegetal e animal, e as forças gravitacionais dos corpos celestes do universo, junto com as 24 constelações anciãs, do grego tronos, assento elevado, cadeira, trono, que influenciam diretamente nesta terra. Tudo é regido de fato pela essência da santa verdade, o Espírito Santo da lei de causa e efeito. Quem veio primeiro, Deus ou o Espírito Santo? Ou ambos, no mesmo princípio único da verdade? Não existe a estagnação de reencarnação, seria o caos na justiça da ordem do universo. A justiça de evolução não anda para trás, ela amplia cada vez mais indo para frente conforme também a expansão do universo. A evolução é compulsória nos puros animais, pois eles não têm consciência humana. O fator determinante que promove a evolução do ser humano é ele permanecer sempre com a sua liberdade de arbítrio e amor absoluto. Quem não é humilde, impuro, preso a alguma limitada ilusão de ostentação conceitual, material e espiritual, já perdeu o seu livre-arbítrio, não aprende mais, não evolui mais. O que prende o ser na mesma condição é a uma limitação de consciência, podendo ficar na mesma condição e dimensão por milênios para se purificar, até uma outra oportunidade pelas eras. Todos os espíritos aguardam em uma dimensão por milênios, eles buscam as suas condições e eras adequadas para ressurgirem, para ressuscitarem de consciência em espécies acima. Vinho novo só pode ficar em tonéis novos, assim como o remendo de pano novo não se coloca em pano velho, conforme alertou por parábola o Filho do Ser Superior, Deus. Alguns espíritos não evoluíram para encarnarem como seres humanos. Eles habitam em um mundo inferior, inferno, de consciência. Eles foram denominados de demônios, são os seres sem juízo, que não sabem amar de fato. Segundo previsto no Apocalipse de João, 2/3, 0,666, dos seres, não evoluem no fim desta era de Cristo, a sua era de peixes, de 2160 anos, sobrando 1/3 que vence. O Cristo veio depois de 3 dias do surgimento da raça ariana, os Árias, depois de 3 eras. Ele saiu da boca do peixe, do início da era de peixes, que já está no seu fim. Os profetas receberam a informação que em 3 tempos e meio o ciclo estaria completado, chamaram também de 1260 dias, 3 vezes 360 graus, mais 180 graus, 42 meses, 3,5 anos, que também é um arranjo matemático de 2160, em Daniel 12, 7. Um terço dos espíritos se tornaram demônios, outro terço se perde em alguma idolatria, ficando besta e outro terço consegue evoluir de juízo agora neste fim de era. A metade da humanidade consegue subir, se exaltar de consciência. Neste fim de era vemos uma explosão de estupidez, as pessoas incitam claramente a violência, querendo eliminar os grupos de opinião oposta. Imagine se no futebol as equipes quisessem acabar umas com as outras, não existiria nem jogo. Observem que Deus não elimina ninguém, nem aos demônios. Como podem as pessoas quererem matar umas às outras? Os piores exemplos estão vindo dos atuais líderes políticos, econômicos e religiosos. Imaginem mais de 7 bilhões de pessoas ostentadoras gananciosas. Capitalismo é consumismo, é destruição.
Antigamente os pecados eram suportados pela terra, mas agora ela está chegando ao seu máximo. Desta forma existirão outras gerações? Não podemos esquecer que o impressionante e preciso Apocalipse de João foi escrito no primeiro século, muito antes do aparecimento da religião católica e da sua imagem, a outra besta, a religião protestante. Quem é impuro, contaminado por preconceitos, é denominado de besta, pois é idólatra de ilusórias ostentações conceituais, materiais e espirituais, e não evolui no universo. Fica na mesma condição dos atrasados demônios. Porque não existem de fato doutrinas religiosas, políticas e econômicas. Quem se classifica a si mesmo, por uma inexistente doutrina, coloca a sua própria existência em vão. Não se coloca o nome do ser em vão. Portanto, fica esclarecido que as bestas vão para o inferno junto com os demônios. A comprovação de insanidade é constatada quando o indivíduo dá vida a coisas que não existem de fato. Insanos idolatram doutrinas inexistentes e recriminam pessoas reais, contra a lógica e razão da vida. As pessoas estão adorando imagens, coisas, conceitos, pessoas, ideais, leis, seres, espíritos. Ama-se a Deus, não se idolatra a Ele, não se coloca Deus em um pedestal inatingível. Nem Deus é melhor que seus filhos, mas Ele é mais evoluído acima deles. Conforme comprovado por fatos em premonições proféticas, o ser superior e o Cristo existem. Contudo, a palavra Deus não é um nome, mas a condição de um ser em relação a outros. Ele vem do latim Deus, Daos, significa ser superior, termo que derivou do proto-indo-europeu Deus, que significa brilhante ou celeste. O Deus de Moisés era, eu sou o que sou, que ficou conhecido pelas iniciais do tetragrama, YHWH. Yeshua também significa, eu sou Salvador. O tetragrama não aparece mais no Novo Testamento porque o ser veio como Yeshua. Temos que demonstrar de fato que o homem é um ser acima dos animais em juízo de evolução, portanto, o homem já é um ser superior sobre os animais. Por isso, se diz que o homem pode ser filho de Deus, se tiver juízo. O Homo sapiens é ainda o ser superior, em relação até ao extinto Neandertal. Portanto, o próprio conceito ateu elimina paradoxalmente esta própria ideologia inventada. O indivíduo que se discrimina a si mesmo por qualquer ideologia fica no mesmo nível de qualquer outro iludido religioso. Cada um é só o que é, sem inúteis classificações.
Os divinos 7 anjos ou mensageiros das eras que veem tudo por dentro e interagem por fora, ao mundo exterior, que sempre nos acompanham, são os nossos 7 sentidos, a visão, audição, olfato, gustação, tato, consciente, subconsciente. Eles também podem levar a uma compreensão equivocada e ilusão, que, desta forma, transformam-se em 7 demônios, levando o indivíduo ao mundo inferior de juízo. Demoraram eras para o homem ter essa revelação final, graças somente a Cristo, o Filho do Ser Superior de Juízo, Deus. Paulo foi o maior testemunho de Cristo, e não era insano. Isso é impressionante porque ele não era nem contemporâneo dele, mas o viu ressurreto. Reflitam sobre a importância desta escritura apócrifa de Filipe. Todos nascem e morrem deixando seus corpos na terra, cada qual na geração de sua época. Mas, por que somente com Cristo foi diferente? Porque ele ao ressuscitar levou aquele corpo, o qual não se aproveitaria mais. Mas, então, por que ele ao reaparecer aos seus discípulos não foi mais reconhecido fisicamente por eles?
levando o seu corpo só demonstrou, por seu exemplo, que aquele que evoluir de juízo terá uma nova existência carnal, coisa que os demônios nunca alcançam. Que os insanos bestas preconceituosos idólatras de doutrinas reflitam também no exemplo dos demônios, já estamos no fim da era de Cristo. Ora, se as paranormais profecias recebidas por aqueles raros profetas já comprovaram não haver distinção entre espaço e tempo, haveria alguma limitação física para um ser mais evoluído, até de uma outra época infinitamente mais avançada aparecer em qualquer outro tempo? O tempo e espaço é, pois, outra ilusão conceitual. Segundo as seculares regras do direito na história da humanidade, toda nova lei anula a anterior. O princípio da continuidade das leis dispõe que a lei produzirá seus efeitos até que outra lei a revogue, segundo também a lei de introdução às normas do direito brasileiro. É dito que o Cristo pagou pelos pecados com o seu sacrifício, finalizando também desta forma a arcaica lei de Moisés, representando ser o último sacerdote de Melquisedeque. Por esta causa o Cristo fez uma nova lei, porque a anterior foi ultrapassada. E ele fez a sua nova aliança de justiça em amor absoluto de liberdade, por isso, ele é considerado pelos profetas como o libertador de Israel. Que os crentes em religião parem de ser bestas e leiam as escrituras sagradas e as compreendam, pois no Novo Testamento de Cristo não há lei de dízimo. Saibam que quem paga o dízimo da velha lei é anticristo, pois não segue a nova aliança da lei do amor puro do Cristo de Deus. Caso contrário, deveriam também fazer o inútil ritual da mutilação de circuncisão, como na arcaica lei. Não existem doutrinas de fato no universo, elas são conceitos inventados. O ser existe, mas não existe religião. O amor verdadeiro não tolera falsidade, eles não se misturam. Contra fatos não existem argumentos. O Novo Testamento é a sua lei de amor incondicional, sem regras inúteis. Quem ama supera qualquer lei. Leis foram feitas para seres que não sabem amar, que precisam de limites de respeito. Yeshua Cristo, Machia, nasceu entre os judeus, João 4, 9, ele era descendente do amado, Davi, portanto, segundo a lei, que dava autoridade do sacerdócio de Arão a João, o Batista, primo dele, filho de Zacarias e Isabel. Então, ele deveria se batizar no ritual inútil de batismo em água, para finalizar justamente a lei. Se chamava batismo de arrependimento. Os seus discípulos também eram judeus, assim como o povo daquela região. O descendente de um judeu liberto da lei de Moisés não precisava mais batizar, era seu direito natural de liberdade, pelo Espírito Santo da nova aliança de Cristo. Nenhum banho em água pode purificar a alma. O Cristo não pregou a mensagem do Evangelho diretamente aos gentios. Os gentios já eram fora da limitada lei de Moisés.
O único batismo válido é no fogo da essência da verdade, o Espírito Santo, sem algum ritual inútil. Um ser esclarecido não faz nenhum ritual religioso. A palavra igreja vem do grego eklésia e tem o mesmo significado de educar, que significa chamar para fora de si mesmos, sem um conceito particular, sem ilusão de algum orgulho próprio, sem um conceito parcial. O Cristo era mestre não um iludido sacerdote da lei de Moisés. Apenas no ano 190 depois de Cristo, depois dos verdadeiros apóstolos, que a palavra grega eklésia, que traduzimos como igreja, foi pela primeira vez utilizada para se referir a um lugar de reuniões. Esse lugar de reuniões era uma casa, e não um templo. Os judeus libertos da Torá, lei, foram classificados, discriminados, chamados de cristãos em Antioquia, Atos 11, 26, pelos seus moradores locais. Na verdade, eles estavam sendo mesmo discriminados, menosprezados preconceituosamente por seguirem a um Deus visto como impotente, pregado na cruz. Etimologicamente a palavra cristão vem de cretino e não de Cristo, de fato. A ignorância e o orgulho são as causas de todos os inúteis sofrimentos humanos. Alguns grupos se aproveitam por séculos do povo inculto, ignorante. Deus quer filhos que discernem, esclarecidos, autossuficientes na verdade, não papagaios ou símbolos que retinem, que repetem as coisas sem as compreender. Não há meia essência da verdade, meio discernimento, meia luz, meio amor, meio juízo, meia salvação. Sem discernimento tudo é vão, não se acha o caminho da verdade. As trevas são as inexistentes religiões e a luz é a verdade de amor absoluto. Conhecimento nenhum pode salvar, apenas o amor verdadeiro é acima de tudo. O Apocalipse é a revelação final, é a restauração da verdade. Babilônia deriva de Babel, significa, porta de Deus, provém do acadiano Babilu, Gênesis 10, 10. Mas, devido à confusão da Torre de Babel, passou a ter o significado de confusão, do hebraico Babel, com o verbo bilbel, confundir. Confundiram a linguagem única do amor,
por suas próprias línguas egocêntricas. Idolatraram uma lei abstrata por milênios e desprezaram os seus próximos concretos. Não só fizeram da lei, Torá, uma religião, o judaísmo, como fizeram, de si mesmos, como uma raça exclusiva. Os 10 chifres para alertar, os berrantes, têm os seus diademas de valor, que representam os arcaicos 10 mandamentos da lei de Moisés. A besta é a religião católica apostólica romana, criada no quarto século depois de Cristo, adorando os seus santos, falsos deuses, distorcendo e ofendendo diretamente a verdade de Deus e de seu Cristo, em Daniel 7. As 7 cabeças representam os seus 7 pecados capitais, de caput, cabeça. A outra besta é a religião protestante, evangélica, que surgiu em 1517 d.C., com os 2 chifres de mandamentos, amar a Deus, amar o próximo, mas cobrando o dízimo da velha lei de Moisés extinta pelo Filho de Deus e fazendo o ritual inútil de batismo, sem o fogo da essência da verdade, Espírito Santo. Todas estas 3 estelionatárias doutrinas são adúlteras à verdade, são infiéis à verdade, elas são anticristo de fato. Não condenamos, não injuriamos, não difamamos, não caluniamos, nem atacamos pessoas reais. Nossa luta não é contra a carne. A confusa e as bestas são doutrinas. O joio representa as doutrinas que são separadas em seus feixes para serem queimadas. Muitos dos chamados santos não foram mesmo sãos, mas idólatras da sua própria crença particular. Religiões são ilusões, são teorias, são ideologias, são doutrinas, são invenções, são mentiras, elas não existem de fato. Conceitos não são pessoas, não são seres reais. Quando vão enxergar e aceitar de fato essa verdade inquestionável? As religiões sim, julgam pessoas, torturam as consciências, assim, condenam os filhos de Deus, contra a verdade dele. Deus não julga ninguém, mas a mentira não é tolerada. Deus é perfeito porque não mente. O universo evolui na verdade, na eterna e imutável verdade. Mas, doutrinas não evoluem, são mortas, não existem. Todas as teorias são questionadas, como as científicas, porém, as teorias científicas são humildes, elas se atualizam, evoluem. Pegaram a lei que os judeus religiosos idolatravam e se apostaram dela para criarem diversas ideologias religiosas, a lei era somente para judeus. Na verdade, quem pratica tais atos é um estelionatário. Estelionato, artigo 171 do Código Civil Brasileiro. Estelionato, do latim setelionatus, de setelio, espécie de lagarto que muda de cor. Estelionato, artigo 171, obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Lei nº 13.228/15, do Brasil.
A salvação veio dos judeus, entretanto, eles não enxergaram que não era a sua inútil doutrina a salvação. O importante ao ser acima de tudo, era Cristo, que veio entre eles. Doutrinas não existem de fato. Não se idolatra a Cristo, mas realmente foi Ele que revelou tudo. O Cristo deve ser profundamente amado por todos. A origem, a causa de tudo começa no livro de Gênesis. O homem no início era livre, mas ele se afasta de Deus por provar de preconceitos em bem e mal. Quando estas éticas inúteis acabam, o homem volta a ser humilde e ver o seu ser superior de juízo de volta. O retorno do Cristo, puro, no fundo, é o retorno da pureza do homem original em cada um. Não deveriam nem existir partidos políticos divididos por interesses de suas inventadas classes, porque as ostentações das ilusões de poucos não poderiam prevalecer sobre a necessidade de muitos. Vejam que nem ouro ou diamante valem mais que o alimento, eles são conceitos de valores fictícios. Nenhuma partícula vale mais que outra. Tudo pertence à natureza de Deus. Não existe dinheiro de fato, capitalismo é consumismo, é destruição. O Cristo ensinou a compartilhar, isto vai salvar o planeta de sua devastação. Não existem sacerdócios verdadeiros na terra, não houve maior autoridade que o próprio Filho de Deus. Não existe ninguém maior que o Filho de Deus, não existem de fato, sacerdote, médium, pastor, padre, papa, guru. Que todos os mentirosos se arrependam na verdade, se não quiserem ir para o inferno. Essa é de fato a última oportunidade, o último ai. O termo Cristo, ou Machia, significa ungido com óleo. O óleo era usado para purificação, para limpeza corporal. Portanto, Cristo significa puro, purificado. Dizem que o nome de Cristo tem poder, e realmente ele tem. Yeshua significa, eu sou Salvador puro, Cristo. Então, não tem verdade quem diz, eu sou católico, eu sou protestante, eu sou espírita, eu sou cristão, etc. Todos estes colocam o nome do ser superior, Deus, em vão, pois, doutrinas não existem. Que a humanidade se salve no seu ser, nesse nome somente, eu sou Salvador puro de meu juízo, sem dízimos, sem ideologias e rituais estúpidos. Quem vos enfeitiçou e enganou com ilusões religiosas? Após esta revelação da verdade, as pessoas podem até ficar com as suas idolatrias, mas serão sempre identificadas como bestas sem juízo por Deus e o resto da humanidade, sendo sempre queimadas e envergonhadas pela verdade eternamente, e fazendo da sua existência um inferno. E o pior, após a sua morte, vão para a segunda morte, pois não estarão com Deus. Não adianta toda a tecnologia do universo se os seres forem autodestrutivos.
A evolução de consciência é a base de tudo. Sem juízo não há verdadeiro progresso, tudo será inútil. Não há como viver em um planeta devastado. Para cada ação existe sempre uma consequência. O homem precisa eliminar as suas ilusões de preconceitos, porque o orgulho é ilusão, é desunião com o universo. Esta vaidade é a causa de todas as desavenças na humanidade. Por orgulho o demônio caiu, ele ficou sem juízo. Existem diferenças, pois o prazer verdadeiro dos seres só existe quando ele é compartilhado, a satisfação é compartilhada, ela é útil ao seu contexto, isso é amor, mas orgulho é egoísmo, é individualidade, é vaidade, é ilusão, é desperdício de vida. Um ser não pode se comparar a outro, um ser só pode ter a consciência em relação sempre a si mesmo. Também é inútil fazer qualquer medida, pois cada ser é único no universo, independentemente de sexo, idade, cor, instrução, condição, crença. As revelações paranormais não julgam fatos. Apenas elas demonstram as previsões de consequências para aquele que está atento a respeito de si mesmo, ao próximo e à natureza. A sociedade está em um ciclo vicioso, sempre por reatividade, um ataca e o outro revida. Enquanto não houver a mudança de paradigma em discernimento não haverá evolução. O ilusório e artificial racionalismo ético e moral procura desvalorizar o sensorial, entretanto, tudo está interligado, sem desigualdades e separações. As opressões da própria sociedade acabam com ela mesma, com aprisionamentos conceituais. Todo opressor convive com o seu próprio medo. Vejam a história da humanidade. Antigamente, na última era glacial, aconteceu o primeiro Ai, um dilúvio com o fim do mundo conhecido de Noé, com a morte de muitas pessoas. No segundo Ai, 1/3 dos espíritos viraram definitivamente demônios, tiveram oportunidade de encarnar até a crucificação de Cristo. O segundo Ai foi a morte de juízo para 1/3 dos espíritos, em João 16:11 e João 12:31. Neste momento presente outro terço de pessoas está culminando em ser besta, estão sem juízo. De fato, milhões de pessoas se classificam em religiões, elas dizem ser a sua própria religião, e doutrinas nem existem. Não se envergonham, pois não sabem nem o que é envergonhar-se. Incrível como uma coisa inexistente se apossou de seres reais, como pessoas. Assim, o inexistente demônio preconceituoso as carrega. Lembrem-se que dragão é um ser mitológico, ele não existe. Estas pessoas se tornaram nulas de juízo para Deus, seguindo seus deuses inexistentes, pois não são nem seres concretos. As doutrinas de bem e mal tornaram-se os seus próprios espíritos, assim como aconteceu com os demônios. Estas estão dando as suas vidas aos conceitos. A história se repete na terra como nos céus. Os iludidos fazem os seus inúteis rituais, se ajoelham diante de figuras, acendem até velas, e oram por seus interesses pessoais, sem mesmo refletir sobre as suas ações. Na verdade, não há nisso juízo, a real busca interior. Colocaram a palavra Senhor com todas as suas letras em maiúsculo nas escrituras do Velho Testamento, mas Senhor em hebraico significa Baal. Os fenícios adoravam Baal, que eram outras deidades semíticas. Temos observado tantos predicados, tantos diplomas, tanto sucesso, mas tudo inútil, pois tudo isto foi para servir à ostentação de valores externos, porque o indivíduo está perdido, não se encontra em si mesmo. Não adianta ganhar o mundo e perder a sua vida. Portanto, estes 2/3 de perdidos em valores, 0,666, não têm condições de evoluir no universo, ficam presos em um mundo inferior de juízo, agora é o terceiro Ai. 1/3 consegue aprender e evoluir de consciência ressuscitando em uma raça superior de juízo, equivale à metade da raça humana, desde o mundo dos mortos, como em Mateus 25:2. Deus não cria infernos, mas os seres que não discernem não podem estar com Deus.
Quem olhar para trás, se apegando a antigas tradições, não vai evoluir. Marcos 13, 16, Mateus 24, 18, Lucas 17, 32, Gênesis 19, 26. Isso representa a evolução de espírito para homem, de homem para um ser superior, sempre cada vez mais adiante. Se o homem não nascer de novo, em si mesmo, com uma nova consciência, com o espírito livre, não vai ao reino superior de juízo. Não adianta, pessoas sem juízo, que idolatram ilusões em idealizações conceituais não evoluem de juízo. Misticismo é falta de conhecimento, ceticismo também é ignorância, e sincretismo é estupidez. A fé, a crença, é na verdade. Não existe reencarnação, quem não evolui não tem condições de existir em matéria carnal. Os demônios são desesperados, por não possuírem corpos. Eis alguns fatos testemunhados, o Cristo não mente. A verdade é o fogo que purifica a alma. A essência da verdade é o Espírito Santo. Somente a verdade é santa, sã, a razão de todas as coisas. Nenhum inútil ritual de batismo em água pode purificar a alma. A revelação do Apocalipse elimina até o conceito de morte, ele comprova a vida eterna, sem limites em ilusões conceituais de tempo e espaço. O Apocalipse elimina até a ilusão do conceito de tempo e espaço, por suas precisas profecias. O Apocalipse comprova que Deus e o Cristo existem, o que não existe é a religião. Ninguém morre, o Cristo está vivo. Deus vê tudo eternamente. O ser é a existência real, concreta. O ter é ilusão, é uma condição existencial relativa, é o transitório contextual. E, na realidade, ninguém pode ter conceitos, eles são abstratos, eles não existem de fato. Chegou o fim das potestades, religiosas, políticas e econômicas. Um reino unido, sem divisões, só é possível quando não existe mentira. Deus é perfeito porque não mente, e não por conceitos relativos, de inteligência, sabedoria, beleza, peso, altura, largura, cor, sexo. A verdade é a perfeição. O amor verdadeiro não tolera a falsidade, a mentira. Deus não tolera a idolatria de doutrinas humanas, políticas, econômicas e religiosas, pois elas iludem, condenam e separam os seus filhos. Agora todo o processo de revelação foi concluído, por testemunhos que ultrapassaram o tempo e espaço, comprovando uma consciência de inteligência transcendental no universo que integra todos os seres e em todos os tempos, acima desta raça humana. A verdade está restaurada na Terra. Contra fatos não existem argumentos. O Cristo, puro, sem doutrinas, pode ser visto em cada um, e assim, cada um é um ser superior de juízo, Deus.
Insanidade patológica comprovada é idolatrar doutrinas inexistentes e recriminar pessoas reais. Quem ama fala a verdade para esclarecimento e salvação de consciência, de juízo final. A verdade liberta e salva o juízo afinal. Não adianta esperar por uma arca ou uma nave para recolher os animais, se os animais já não estiverem preparados, isto é, casados, unidos, puros, Cristo, em suas mentes conscientes e inconscientes, ele e ela. Em cada um, o Cristo, o ser puro, é o caminho para Deus, o ser superior de juízo. Nada vem de fora, tudo de necessário já está dentro de cada um. A parúzia de Cristo, o ser puro, a volta dele, é ele casado dentro da consciência de cada um. É o juízo final do nosso ser superior, Deus. A arca será só um detalhe, que não tem importância. A arca é só uma consequência para o resgate daquele que evolui. Alguns espíritos que vieram como seres humanos evoluíram de outros sistemas do universo, também como Cristo. O nome Noé significa descanso. E Miguel significa uma pergunta: quem é como Deus? Quem sabe amar como Deus? Quem é perfeito como Deus? A resposta é o Cristo, o puro. Então, ratificando, pela última vez, fiquem atentos para a importância desse próximo versículo, no desespero. Que os religiosos não sejam mais levianos e teimosos, percebam a gravidade em que estão se metendo, o fechamento nas 4 dimensões está bem próximo. Reflitam os que se intitulam a si mesmos como papas, padres, pastores, médiuns, etc. Vejam a situação dos demônios, eles existem espiritualmente, podem comprovar as suas revelações, até em terreiros espíritas, onde eles também os enganam com doutrinas de reencarnação. Estes espíritos são como os padres e pastores, não tem diferença. As bestas ficam na mesma condição dos demônios, sem corpos, mas, agora, no fechamento de todas as dimensões, todos eles vão juntos para o Hades, inferno. A epopeia espiritual não é vista com olhos humanos. Nada se apresenta exteriormente, tudo já está dentro de cada um.
Por muito medo criaram as suas éticas em ilusões doutrinárias, agora, elas mesmas os prendem ao inferno. Se as mentiras persistirem, para os que ficarem na terra, então, o pior virá no futuro, literalmente. Percebam já o vulto presente. É melhor que morra uma ilusão de orgulho do que um ser. A morte não precisa ser literal. A verdade de destino será a mesma. A mente não faz distinção. Esse é um paradoxo existencial. Compreendam as escrituras sagradas. Tudo foi importante para esta revelação final. Foram necessários milênios de história para comprovar a veracidade das escrituras sagradas. Deus não condena ninguém. As pessoas é que se condenam a si mesmas ao mundo inferior de juízo. O livre-arbítrio também permite que o ser se suicide, ficando preso por uma ilusão ideológica. Isso também faz parte da seleção natural de evolução das espécies no universo. Que os adoradores de ideologias permaneçam idolatrando as suas doutrinas, conforme as suas limitações. Afinal, nós só identificamos a saúde por causa de doença, de mesma forma, os esclarecidos em relação aos preconceituosos. Porque quem tem condições é livre, quem não tem fica no inferno. Agora tudo pode ser compreendido, o motivo de todas as premonições, depois de tanto tempo. Tudo foi para demonstrar que Deus existe de fato, que a humanidade não precisa se preocupar, pois todos os injustos vão para o inferno no final. O espírito da santa verdade é a justiça divina. Presidentes, líderes mundiais de ordem política, econômica e religiosa se deem conta que no Hades já tem um líder acima deles. No unido reino do céu não há hierarquia, pois quem discerne já é de uma raça superior, já é Deus e não deuses, pois, Deus, além do Pai, já é também a condição de um ser superior de juízo. É luz ou trevas, não há meia luz, meio discernimento. O ser é a luz de autoconhecimento e as doutrinas são as trevas do desconhecimento.
Infelizmente, quem está despertado em sua paranormalidade já viu que alguns líderes já vão para o inferno no fim desta era. As doutrinas são os softwares, são os programas inventados para manipular as máquinas sem juízo, pois elas não pensam. Agora a humanidade pode ter finalmente paz no amor real, pois o ser superior, Deus, existe e o puro, Cristo comprovou a sua existência nesta terra. Jerusalém significa isso, alicerce da paz, é o nosso Cristo. Então, seja puro, Cristo, sem contaminações ideológicas, ame a ser superior de juízo e o próximo como a ti mesmo, sem ilusões conceituais, sem discriminações e preconceitos contra pessoas. Ratificando a mensagem final, só evolui para uma existência superior quem desenvolve de consciência agora. Bestas não entram no céu. Em resumo, o inteligente é o que discerne, pois, ele sabe que não existem de fato doutrinas. Porque quem tem juízo é livre e sabe amar puramente, sem regras inúteis.